Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Com muita alegria voltamos para o nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos tratando do livro Mecanismos da Mediunidade. E você, que descobriu no programa passado que você é um cabeção, que na sua cabeça tem transmissão, tem captação, tem criação, é um estúdio de criação, de filmagem, de transmissão, de baterias, de antenas, e ao mesmo tempo você é um tubo de recepção, de reconfiguração da imagem que você mesmo cria. Legal, né? Mas André Luiz vai continuar falando sobre esse tema, onda mental, que é o capítulo 11º, que nós vamos terminar hoje no programa que está começando agora. Como você já viu nos programas anteriores, nós fazemos um pequeno resumo de cada subtítulo, para que não fiquemos lendo o livro e não entendendo, tendo que ficar parando toda hora, para poder ilustrar. Nós vamos então fazendo assim, vamos pegando o subtítulo, eu leio, faço um resumo dos pontos importantes, ilustro aquilo que é importante você entender. Vamos então agora, acompanhar o resumo da parte final do capítulo 11º. Aí vocês estão vendo na tela o subtítulo Células e Peças. Que interessante! Células e peças? Peça a gente já sabe, né? Que tem parafuso, engrenagem, correia. E célula? Será que célula é feita de parafuso, de porca? Bom, vamos ver o que André Luiz está tentando dizer para nós. Neste subtítulo, ele explica que esses dois aparelhos que nós vimos no programa anterior, que é a câmara produtora de imagens e o tubo receptor, bem como todos os implementos necessários para a transmissão e recepção das informações, que são a imagem e o som, existem em nosso cérebro, exteriorizando as ondas características, transportando estímulos, imagens, vozes, cores, palavras e outros sinais, todos representados pelo quê? Pelo nosso sistema nervoso, pelos plexos, pelas glândulas endócrinas, além das estruturas, dos elementos do nosso perispírito. É por esse motivo que André Luiz disse, e nós vimos isso no programa anterior, que a comparação que ele está fazendo ainda é imperfeita, porque ele está usando a televisão, a sua estrutura, mas ela está apenas no campo físico. Enquanto que na alma, na nossa estrutura física e perispiritual, há outros campos de interação, há outros processos que envolvem a transmissão, a captação, que a televisão não tem, né? Então, essas coisas que ele está tentando nos sinalizar, como ele mesmo já disse, são comparações pobres, perto do que realmente é. A estrutura mental, a onda mental, o fluxo mental, o aparelhamento que existe no ser humano, e não é feito de metais, de transistores, não, é feito de células. É muito mais preciso, muito mais perfeito do que aqueles que o homem conseguiu exteriorizar através da tecnologia. Então, esse subtítulo, ele vai focar a sua ideia exatamente nessa questão. Então, agora nós vamos ler o subtítulo Células e Peças, que André Luiz escreveu no livro Mecanismos da Mediunidade. Você vai acompanhar aí, a nossa câmera está girando para chegar no texto original, que você pode acompanhar no próprio livro. Células e peças. Com muito mais perfeição de organização, o cérebro ou a cabine de manifestação do espírito, tanto quanto nós podemos nos conhecer, do ponto de vista da estrutura mental,
nessa nossa presente condição evolutiva, nós não conhecemos tudo ainda, mas o tanto que já se pôde conhecer agora, nesta época, essa cabine mental, essa cabine de manifestação do espírito possui nas células e implementos, nas células e nos seus equipamentos que o servem, aparelhagens correspondentes às peças empregadas em televisão para a emissão e recepção das correntes eletrônicas, exteriorizando as ondas que lhes são características, a transportarem consigo estímulos, imagens, vozes, cores, palavras e sinais múltiplos, através de vias aferentes e eferentes, que são as vias que enviam e que recebem os estímulos, nas nossas faixas de sintonia natural. As válvulas, câmaras, antenas e tubos destinados à emissão dos elétrons, que nós vimos lá no iconoscópio e no cinescópio, que está sob o controle dos elétrons emitidos, a formação dos feixes corpusculares, a respectiva deflexão vertical e horizontal para a imagem se compor corretamente, e há operações outras para que o mosaico ou o espelho elétrico forneça os sinais de vídeo equivalentes à metamorfose, à transformação da cena em corrente elétrica, e para que a tela fluorescente converta de novo os sinais de vídeo na própria cena ótica, a exprimir-se nos quadros televisionados, configuram-se admiravelmente nos recursos sensíveis do cérebro, do sistema nervoso, dos plexos e glândulas endócrinas, enriquecidos de outros elementos sensoriais no veículo físico e perispiritual, chamado de psicossomático, cabendo-nos ainda acentuar que a nossa comparação peca demasiado, peca muito, pela pobreza conceitual. Porquanto, na televisão, na atualidade, existem conjuntos diferentes para emitir e receber. Quando o espírito, na engrenagem individual do cérebro, conta com recursos avançados para o serviço de emissão e recepção simultâneos. Do mesmo modo que você está emitindo, você está recebendo ao mesmo tempo. Olha que interessante. Aqueles que estão fazendo um programa que está sendo filmado, eles estão enviando a notícia, por exemplo. Vamos supor que seja um telejornal. Toda a estrutura feita para pegar a imagem, aquilo que ele está lendo, aquilo que ele está falando, transmitir para as suas centrais, das centrais enviar para os satélites ou para os cabos e chegar na sua casa. Você está recebendo, mas ele não sabe o que você está pensando. Ele não sabe qual é a sua reação. Ele não está vendo simultaneamente o que está passando. Ele apenas emitiu a notícia, a informação, como alguém que está plantando, mas não está vendo a planta nascer. Não está vendo o efeito que ela teve de imediato. Mas no nosso cérebro, não. Nosso cérebro emite e capta simultaneamente. Ao mesmo tempo que está emitindo, está captando. Às vezes você conversa com uma pessoa e essa pessoa está ali, você começa a ver a pessoa, você começa a sentir que essa pessoa não está bem, você começa a mudar o teor da fala, porque aquela pessoa está aparentemente nervosa ou aparentemente deprimida. Então, ao invés de você ficar contando tragédias, você começa a falar de coisas boas. Você imediatamente recebeu uma informação que ela não te passou, mas você detectou. Você está emitindo ideias, está detectando o que está acontecendo. E aquela reação, ou a maneira como a pessoa está, ou os gestos que ela faz, estão te comunicando coisas e você está emitindo o pensamento e decodificando o que está acontecendo com a parte que está ouvindo. A televisão não faz isso. Por isso que André Luiz está dizendo que ela é mais pobre, bem mais pobre, a comparação que ele faz, é bem mais pobre do que realmente é a nossa câmara mental, o nosso cérebro, que ele emite e recebe simultaneamente. Por isso ele usa toda essa estrutura de plexos, glândulas, sistema nervoso. Por falar em sistema nervoso, você lembra que
Nos programas do capítulo anterior, nós falamos da reação involuntária, do arco reflexo, que o nosso organismo desenvolveu para não precisar levar para o cérebro toda hora a notícia: uma formiga pegou seu pé, ou você pisou num espeto, você pisou na brasa quente. O que você vai fazer? Imagina isso. Quantas centenas de informações. Ou então, olha, está precisando passar sangue no seu rim, que o rim está meio parado, não está fazendo nada, você não vai mandar sangue para ele? O estômago fica com uns negócios lá que ainda precisa ser digerido, você não vai mandar o estômago digerir? Já pensou se tivesse que ser assim? Escuta, o pulmão está vazio, não tem nada nele, você tem que botar ar, porque senão você vai morrer, não vai ter oxigênio na célula. Então você não teria como controlar tudo isso ao mesmo tempo? Você desenvolveu ao longo dos milhões de anos de evolução do nosso corpo, e nós vimos isso lá no livro anterior, Evolução em Dois Mundos. Nós fomos desenvolvendo etapa por etapa e fomos automatizando. Automatizar é você fazer sem precisar pensar. Automatizar é você pegar o seu carro na garagem da sua casa e chegar no seu trabalho sem pensar que caminho você fez. Você vai. Você não lembra se virou a esquina, se não virou a esquina, você não lembra se trocou de marcha ou não trocou de marcha, você sabe que você chegou. Por quê? Porque você automatizou o processo. Quando você tinha acabado de tirar a carteira de motorista, você ficava assim: agora vou engatar a primeira, não, vou pisar primeiro na embreagem, engato primeira, depois engato segunda, depois engato terceira, engato quarta, tem que olhar para os lados. Você ficava louco, você ficava nervoso, você chegava cansado de guiar, porque você ainda não tinha automatizado o processo. Porém, depois que você está começando a guiar com mais intensidade, você automatiza isso, você nem lembra mais. Então, o nosso corpo foi desenvolvido ao longo dos milhões de anos para ir automatizando estas estruturas. E essa automatização envolve também a questão do controle desse emitir e desse receber. De tal modo que você não precisa se preocupar com essas coisas, você só precisa estar atento. Quanto mais atento você estiver, mais você colherá informações. Se você não está atento, você deixa passar muitas coisas. Então, a televisão é apenas um processo emissor. Só que o nosso cérebro, ele emite e ele recebe, porque ele também é uma estação receptora por todos os caminhos. Então, você está conversando com alguém na sala da sua casa. Chegou uma visita. Você começa a conversar, uma visita agradável, vocês estão batendo um papo, está indo bem a conversa, está muito legal. Daqui a pouco você está conversando com a pessoa, começa a sentir um cheiro de queimado. Quando aquele cheirinho de queimado começa a entrar no seu nariz, imediatamente o seu cérebro vai falar para você: você deixou alguma coisa ligada no fogão. Meu Deus, o arroz! Vem comigo aqui, vem comigo. Leva a mulher lá, leva a visita para a cozinha. Ah, esqueci que estava o arroz no fogo. Mas, ou seja, você esqueceu conscientemente porque tinha uma outra fonte chamando a sua atenção. Porém, o seu corpo estava ligado e quando o arroz emitiu o odor de arroz queimado, a atmosfera trouxe o cheiro de queimado até o seu nariz. Seu nariz disse: escuta, cuidado que tem alguma coisa no fogo queimando. Imediatamente, o seu cérebro foi informado: você esqueceu o arroz no fogo. Aí você imediatamente diz para o seu corpo: corre na cozinha e desliga o fogo. Então você vê isso, é simultâneo. Você está conversando com alguém, está recebendo imediatamente informações de todas as outras áreas. E isso é importante porque quando você está dirigindo um veículo, você tem que olhar para frente, mas você ouve ruído do motor, você ouve a buzina de alguém, você escuta uma criança gritando do lado, você tem tudo isso que você tem que administrar ao mesmo tempo. Olha só como o nosso cérebro é perfeito, coisa que a televisão está muitos milhares de anos-luz para trás ainda, não consegue fazer. Existe agora a tal Smart TV, né? Smart, esperta, inteligente, smart, né? Essa Smart TV, ela acompanha você, ela vê o que você está fazendo, ela vê onde você entrou, ela vê qual é o seu interesse, ela escuta o que você está falando.
Então faz essa experiência. Deixa a televisão lá, mesmo desligada, e na sala onde está a televisão, a chamada Smart TV, comece a falar, eu vou precisar comprar sapato, meu sapato quebrou, eu vou precisar ir na loja, vou comprar mais sapato, esses sapatos de hoje não valem nada. Comece a falar de sapato, na sala com a televisão desligada. A hora que você ligar a televisão, meia hora depois, ou quando você entrar no seu computador e você começar a navegar, você vai começar a receber aviso de sapato. Loja de sapato, pessoa vestindo sapato, porque ela ouviu você, mesmo desligada. É assim que eles estão agindo. Estão melhorando um pouquinho a coisa, mas está muito longe de ser o que o nosso cérebro é, não é? Bom, agora que a gente já viu as células e peças, nós vamos para o próximo subtítulo. O subtítulo que é tão importante quanto estes que nós vimos até agora, que é a alavanca da vontade. André Luiz está dizendo nesse subtítulo que cada pessoa possui um poder emissor energético próprio. Nós temos a nossa potência, definido pelo tipo de onda ou fluxo de energia que o seu pensamento imprime na matéria mental que está produzindo. Nosso pensamento tem um poder, tem um fluxo de energia, tem uma característica. Sendo mais evidente essa característica, mais elevada, nas faixas superiores da vida, nos seres mais avançados, na produção das grandezas morais referentes ao amor e sabedoria que já tem acumulado. Quanto mais essa energia, quanto mais essa disposição de crescer moralmente, em amor, em sabedoria, se apresentam, mais essa capacidade se torna potente. A nossa mente se conecta de forma mais intensa. Nossa emissão de energia à nossa volta se faz mais poderosa. Mas continua o resumo. Assim, nesse padrão, a nossa vontade é que administra essas correntes mentais que emite e que assimila dos outros. A nossa vontade faz esse papel. Você tem desejo de fazer tal coisa? Sua amiga chamou você para ir em tal lugar e você não quer ir, então você tem um administrador que diz, então não vá. Ou você quer ir, a vontade deseja. E se ninguém te convidou, você vai criar situação para chamar alguém para ir com você, para você não ir sozinho. Então você vai percebendo que essa capacidade mental é administrada por isso que se chama voluntas, a vontade. Vamos continuar no próximo slide. Em sua evolução primitiva, quando os homens estão ainda muito atrasados na evolução, estão lá no começo da sua evolução, ainda talvez nem como seres humanos racionais completos, ele traz a vontade atrelada aos impulsos instintivos de preservação, presos ao prazer inferior. Então ele precisa sobreviver. Na fase inicial da vida, ele precisa estar defendendo a sua vida, a sua sobrevivência, que são os impulsos instintivos de preservação. Lá no Leptótrix, lá do livro Evolução em Dois Mundos, lá no começo, quando ele fala da primeira estrutura física, estrutura organizada, de um protozoário, de uma pequena forma de vida chamada Leptótrix, que comia na pedra, ele comia o ferro. Ali no Leptótrix, estabelece-se a primeira polarização. O corpinho do Leptótrix, ele tem um lado positivo e outro lado negativo, porque ele se alimenta do ferro. Então ele começa lá a precisar de alimentos que lhe garantam essa polaridade. Isso lá no começo, é um instinto, é a inclinação inicial, na sobrevivência, na alimentação. Então a vontade naquele começo está muito atrelada a isto. Vamos continuar o slide do resumo. Depois, na escala evolutiva, pelo terreno inicial da experiência, o homem passa a agir como um molusco inteligente,
fechando o circuito das próprias vibrações mentais sobre ele mesmo, num monoideísmo intermitente. Então ele fica acendendo e apagando aquela ideia dele próprio. Ele já está um pouco mais avançado, ele já está como um molusco que tem capacidade de pensar, um pouco de capacidade de entendimento, mas isto faz ele ficar fechado nele mesmo. Então, ele está desenvolvendo lentamente a capacidade de escolher, o querer. Porém, no começo, ele não tem o querer que nós hoje temos, ele tem impulso para se preservar, para se esconder, para comer, para se proteger. Depois ele começa a ter, um pouco mais avançado, outros impulsos, também já um pouquinho mais amplos, mas ainda assim presos à mesma ideia dele próprio. E isto vai fazer com que ele passe estágios, longos estágios de automação disto que mais para frente vai ser designado como vontade. É isso que ele está explicando nesse subtítulo, que agora a gente vai fazer a leitura do livro oficial. Vamos lá? A alavanca da vontade. Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações, ciclos mentais próprios, pelas quais ele entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas, desencarnadas ou encarnadas, que se afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras, no quimismo inelutável, na química indiscutível do pensamento. O pensamento emite uma onda e as entidades, as coisas, as pessoas que estejam vibrando semelhantemente serão atraídas ou serão simpáticas. Certo? Ele está dizendo isso. Voltando ao livro, ele diz o seguinte: compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por um impulso inconfundível, será fácil observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, produzirá e imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou de fluxo magnético que lhe defina a personalidade, que se tornará evidente nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor e sabedoria que já tenha acumulado em si mesmo, que é o que nós já dissemos. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele estará potente do ponto de vista das emissões mentais, do fluxo mental que nasce dele. Quanto menos ele está elevado, ele não está ainda dominando o processo da criação, do desejo. Ele está sendo empurrado para um lado ou para outro, como ele vai continuar dizendo aí. E para manejar, para administrar as correntes mentais, em serviço de projetar é colocar para fora, das próprias energias, e de assimilação, colocar para dentro, as energias alheias, a alma dispõe nela mesma da alavanca da vontade. Por ela, vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. No começo, presa aos círculos apertados, angustos do primitivismo, a vontade, agarrada ao instinto de preservação, faz do espírito um inveterado monomaníaco, obcecado crônico do prazer inferior. Ele só sente prazer, ele só precisa comer, ele só precisa se proteger, ele precisa dormir. Então esse prazer inferior faz ele ficar obcecado com essa preocupação. Porém, avançando pelo terreno inicial da experiência, deixando essa parte primitiva e começando a andar no sentido da sua evolução, aparece então o homem como se fosse um molusco inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, em um monoideísmo intermitente. Ele muda um pouquinho e volta, ele sai um pouquinho e volta. Ele tem sempre essa postura, ele ainda não desenvolveu a capacidade de sair de si mesmo.
Então, a mente ainda está presa. É claro, ele não está desenvolvido. Porém, em cada uma dessas etapas, ele vai o quê? Automatizando o instinto, depois a postura de começar a abandonar o instinto e fazer umas viagenzinhas ali para fora. Tudo isso vai sendo administrado, vai sendo experimentado, vai sendo arquivado e depois fica automático. Então, a vontade, para ela chegar àquilo que se chama vontade, ela passa por esses estágios. É isso que ele está comentando agora. Como ele disse aqui, a alavanca da vontade. Mas ele começou a explicar isso nos seres primitivos. Depois nos seres um pouquinho já evoluídos. Menos que os primitivos. Mas ainda muito atrasados. Agora, nós vamos para o resumo do subtítulo seguinte, que é vontade e aperfeiçoamento. Vamos dar uma olhadinha? Bom, esse é o subtítulo que dá continuidade ao anterior, né? Alavanca da vontade. Vimos os dois primeiros exemplos do ser primitivíssimo e depois o que já evolui um pouquinho. E agora, André Luiz vai comentar o seguinte. Esse é o resumo que fui eu quem fez, tá? Com o curso da evolução, aparecem a memória e a imaginação, ainda curtas, limitando a vontade do homem a uma simples tendência, como sendo o primeiro degrau da sua capacidade de decidir. Sofre os conflitos que lhe pedem burilamento através do trabalho. Ele sofre esse conflito. Permanecendo no campo das vibrações que o atraem, ele prefere não fazer nada, ele prefere ficar preguiçoso, ele prefere se esconder. Permanecendo então no campo das vibrações que o atraem, onde ele encontra o mesmo tipo de onda semelhante, de que ele se abastece, no predomínio do seu ego. Então os espíritos que estão agora num estado um pouco mais avançado, eles começam a ter memória e imaginação ainda curtas, pequenas. E eles ficam começando a procurar apoio naqueles que pensam como eles, que gostam das mesmas coisas. E eles são desafiados pelos conflitos naturais da existência a se burilarem, a se transformarem, a exigirem mais de si mesmo pelo trabalho. Porém, aqueles que estão acomodados no seu modo de ser, gostam de ficar do jeito que estão. E quando encontram apoio, eles se apoiam e ficam lá, um agarradinho no outro. Nós somos amigos, nós gostamos das mesmas coisas. Então, nesse período, ele se relaciona com os iguais, por longos períodos de reencarnações de aprendizagem. Então, ele vai criando os núcleos que são semelhantes, que têm as mesmas vontades, que têm o mesmo objetivo, porque eles são afinizados, as ondas deles são semelhantes, elas se harmonizam. E, na sequência, nós vamos ver André Luiz explicando que o progresso e a civilização vão impor a ele novas necessidades, e a dor vai esculpindo a alma. Ele pode ficar um tempo assim, por muitas reencarnações, mas a evolução, o progresso, a necessidade, a criação de convivências mais complexas, a chamada civilização, vai forçá-lo a buscar novas coisas e vai esculpir a sua alma. Com isso, a aquisição de conhecimento acompanha a modificação da vontade nas escolhas. A vontade de prazer e de domínio, depois de largos séculos, se converte em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. É prazer, só que é um prazer de aprender, é um prazer de possuir a alegria de ser útil. E ao invés de ser apenas a vontade de dominar, passa a ser a vontade de autodominar-se. Com a evolução da civilização, com os milhões de anos que saem lá da mônada primitiva, a mônada espiritual, até chegar no espírito que hoje já habita a superfície da Terra. Então, André Luiz está explicando essas duas etapas. Agora nós vamos ao texto do livro. Acompanhe comigo a leitura. Vontade e aperfeiçoamento. A memória e a imaginação, ainda curtas,
limitam o querer, limitam a volição do homem a uma simples tendência, que no fundo é o aspecto primário da faculdade de decidir, uma tendência. A memória é curta, a imaginação também. Então, a capacidade de decidir é limitada. Ele mesmo opera a retração da onda mental que o caracteriza, afastando ou repelindo as vibrações que o inclinem ao burilamento, que levem ao aperfeiçoamento, sempre difícil, e também que levem à expansão sempre trabalhosa da sua capacidade mental, para preferir ficar retido no reino afetivo das vibrações que o atraem, onde ele encontra os mesmos tipos de onda daqueles que se lhe assemelham, capazes de entreter-lhe a egolatria no gregarismo, no agrupamento das longas associações, das longas simbioses em repetidas reencarnações de aprendizagem. Vão reencarnando juntos, aqueles mesmos preguiçosos, aqueles mesmos interessados na diversão, aqueles mesmos viciados em jogos, eles se aproximam e eles não criam um problema para o outro. Você já notou uma coisa interessante? Você já notou que para um grupo de pessoas que adora ficar assistindo televisão, comendo pipoca, comendo chocolate, vendo minissérie, 3, 4, 5 pessoas que fazem isso, marcam o fim de semana para gastar o fim de semana inteiro vendo coisa na televisão. Chega um amigo novo e fala assim, gente, vamos andar um pouco na praça? Vamos caminhar? Fazer uma ginástica, né? Mexer com o corpo. Você já notou que essa pessoa é mal vista? Isso é chato, meu, cara. Deixa a gente sossegado aqui, a gente tá querendo ver esse negócio. A gente não quer sair, andar, suar. Não, a gente quer ficar aqui. Nosso exercício mental vale mais que o exercício dos músculos. Ou seja, essa pessoa é uma chata naquele grupo. Ela não está afinizada. A onda dela é diferente. Então, ele está dizendo que nesse período o ser humano vai ficar acomodado com aqueles que são afins, que estão por perto, que gostam das mesmas coisas. E, portanto, vão ter várias reencarnações de aprendizagem. Agora ele continua explicando a lei. A civilização, porém, chega sempre. Vai sempre chegar a civilização. O progresso impõe novos métodos. E a dor estilhaça os corpos. As modificações da escolha, como nós vamos escolher, esse poder de escolher se modifica na medida em que cresce o conhecimento. A vontade de prazer e a vontade de domínio, ao longo de largos séculos, se convertem em vontade ou prazer de aperfeiçoar e de servir, acompanhados do autodomínio. Não mais do domínio, mas do autodomínio, do próprio domínio. Então, você vê, dá para entender perfeitamente o que ele está explicando. Agora nós vamos para o último subtítulo deste capítulo. Uma palavra estranha, uma coisa esquisita. Meu Deus do céu, o que será isto? O título ou o subtítulo é Ciclotron da vontade. Ciclotron. Veja aí. O ciclotron da vontade. André Luiz, nesse subtítulo, está dizendo o seguinte. O homem passa, então, depois que ele atingiu já um pouco do aperfeiçoamento, da civilização, ele passa, então, a lançar a própria onda mental na direção dos espíritos mais avançados. Ao atingir esse estágio, a vontade, no campo do espírito, passa a desempenhar o papel do acelerador de partículas, conhecido como ciclotron. Ciclotron. Que raio de nome estranho é esse? Iconoscópio, cinescópio, ciclotron. Vamos ver o que é o ciclotron. Nós pesquisamos para você saber, para você não ficar com medo do Tiranossauro Rex e você converter o Tiranossauro Rex num gatinho. Dá uma olhadinha no ciclotron aí, vamos ver. Próximo slide. O que é o ciclotron? Um ciclotron
É um tipo de acelerador de partículas carregadas que combina a ação de um campo elétrico alternado que lhes fornece a essas partículas pulsos sucessivos, com um campo magnético uniforme que curva sua trajetória e redireciona os elétrons inúmeras vezes em volta do campo elétrico. Foi inventado em 1934 pelos físicos Livingstone e Lawrence. Por essa razão, o Lawrence foi agraciado com o Prêmio Nobel em 1939. Então você vê que é um aparelho cuja finalidade é dar aos elétrons, às partículas, um aceleramento, uma velocidade. Nós temos ciclotrons já em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. Temos um grande acelerador de partículas na Europa. Tem vários lugares que tem. E tem de tamanhos diferentes também. Tem tamanhos menores, tamanhos maiores. O ciclotron, então, tem uma finalidade de acelerar a partícula. E você vai ver no próximo slide um exemplo deste processo. Nós preparamos um vídeo para que você pudesse acompanhar esse sentido do que foi descrito aqui como ciclotron. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Veja aí, isso é um ciclotron. Parece um caramujo, né? Cheio de voltinha. Lá no miolo começam a sair os impulsos elétricos, os elétrons. E você está vendo que cada hora muda a cor. Ora é positivo, ora negativo. Então o elétron é atraído pelo positivo. Ele é negativo, ele vai para o positivo. Daí ele está no positivo, ele vai para o negativo. Ele vai do negativo para o positivo. E ele vai acelerando nessa curva. E vai acelerando, acelerando. E cada vez que ele acelera mais, ele vai ficando mais para a periferia. Até que por fim, quando ele já está bem acelerado, ele é arremessado contra um obstáculo, contra um objeto. Olha lá. Pronto. Olha, está muito mais veloz do que quando ele saiu lá do centro. Essa é a estrutura básica do ciclotron. Então eles alternam positivo e negativo naquele campo. E os elétrons que são negativos vão sempre procurar o positivo, vão sempre se afastar do negativo. E isso dá velocidade cada vez maior para ele atingir o objetivo de uma forma mais potente. Ok? Eu acho que deu para entender direitinho o que é o ciclotron. E então, para terminar o resumo, nós vamos ver o que mais que André Luiz está explicando sobre esse ciclotron. Nessa fase da consciência, então, a vontade passa a bombardear os princípios mentais que sejam contrários aos impulsos. A vontade. Você tem vontade, você tem um impulso de fazer uma coisa, a vontade fala, não, não vai fazer não. Não vou deixar, não é bom para você. A própria vontade começa a agir, determinando a união da onda mental às outras que ele deseja assimilar por sintonia. Uma vez que quanto mais discernimento possuir, mais livre poderá exercer a criação mental que lhe nasce, podendo libertar ou prender, enriquecer ou sublimar, agravar os males ou aumentar os próprios bens na esfera do destino. Então vamos supor que o indivíduo tem um amigo que vem falar com ele, vamos fazer um negócio, uma aventura dessas, e você é uma pessoa que já não quer mais viver de aventura. Então a sua vontade começa a dizer, não, eu não vou. Ele fala, vamos lá, vai. Não quero ir, isso não é bom. Não, mas vai ser muito legal. Você vai, não, eu já disse que não quero, não vou fazer isso. Você então está persistindo, sua vontade está se opondo, certo? É o ciclotron. Porém, pode chegar alguém e falar assim, escuta, tem um golpe aí que a gente ganha muito dinheiro. É mesmo? Oba, dinheiro, eu estou precisando. Então, você recebeu um impulso negativo. Só que você está querendo aquilo. Então a vontade começa a aumentar, aquela ansiedade. O que mais que a gente faz? Onde que a gente vai fazer? Como que a gente tem que agir? Então você aquilo vai crescendo e você vai aderir ao negativo. Então a vontade tem esse poder. Ela cria resistência quando você evolui as coisas erradas, se você exercer a vontade. Ou ela se estimula com aquilo que é ruim, quando você quer fazer aquilo. E é o ciclotron, o acelerador de partícula. A vontade funciona assim. Já notou que quando às vezes você está excitado porque quer fazer alguma coisa, você fica agitado, você fica nervoso, você fica ansioso, você não dorme. É a vontade que quer fazer aquilo. Então, aquilo que você está pensando está agindo em alta velocidade dentro de você.
você não consegue sossego. Você não descansa. Por isso que ele está dizendo no final do resumo que a gente pode prender ou libertar, a gente pode crescer ou ficar parado. E a vontade, olha lá, libertar ou prender, enriquecer ou sublimar, ou agravar os males, ou aumentar os próprios bens. Nós é que vamos fazer isso. Com aquilo que era apenas um impulso e que agora a gente está estimulando, seja para o bem, seja para o mal. Então agora que a gente já viu, vamos ler o último subtítulo na obra do André Luiz. Aí está, ciclotron da vontade. Arremessa a criatura naturalmente a própria onda mental na direção dos espíritos, que penetraram mais amplos horizontes da evolução, os espíritos superiores, os espíritos mais avançados. Alcançando semelhante estágio de consciência, a vontade, no campo do espírito, desempenha o papel do ciclotron no mundo da química, bombardeando automaticamente os princípios mentais que se lhe contraponham aos impulsos. E é ainda com essa faculdade, com essa capacidade determinante, que a vontade preside e comanda as uniões de ondas, junto daquelas que se propõe a assimilar no plano da sintonia, uma vez que, quanto mais elevado o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental originária, para libertar e aprisionar, enriquecer e sublimar, agravar os males ou acrescentar os próprios bens na esfera do destino. Então o indivíduo está lúcido, está consciente. Isso não quer dizer que ele seja bom. Ele vai ter vontade, uma vontade de um ciclotron bastante potente, mas ele vai escolher agora para que lado ele vai seguir. Ele pode se tornar um excelente médico, ele pode se tornar um bandido safado, que dá golpe em todo mundo, fazendo de conta que ele é o que ele não é, porque a sua inteligência agora está dotada de potencial. E a vontade precisará sempre associar o querer dele à onda que mais se afinize com ele, na sua evolução pessoal. É a vontade que precisa estar atenta. O ser humano precisa saber escolher. E a capacidade intelectual, muitas vezes, não fornece, como está escrito lá no Livro dos Espíritos, a moralidade necessária de imediato. Muitas vezes a pessoa inteligente pode usar a inteligência até para fazer mais maldades, porque ela estará combinando a vontade para o mal com o impulso, com a oportunidade. É aquela célebre frase, que a ocasião faz o ladrão. Se o indivíduo é mau, basta ter uma ocasião, ele vai experimentar isso, porque a vontade dele é nesse sentido. Vê que interessante esse capítulo, que coisa legal que André Luiz está nos fazendo pensar. Isso tem a ver com o nosso comportamento dentro de casa, no trabalho, no dia a dia, no lazer. O que você quer? Você quer fazer? Então não põe a culpa nos outros. Foi você que quis, você que aceitou. Agora, semana que vem, vamos para o reflexo condicionado. Reflexo condicionado. Mas a gente vai deixar você ler primeiro. Semana que vem a gente volta, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo apoio que você nos dá através dos comentários, por você compartilhar esses nossos programas com outros amigos, porque isso é muito importante que todos nós aprendamos, tá? E a gente vai matando o Tiranossauro Rex, fazendo ele virar um miau. Miau! Tá bom? Um grande abraço, até o próximo, o Espírito da Letra e muita paz.